Bom dia, Adriel. Bom dia, bom dia. Espera mais 2 minutinhos aí. Se entra alguém, vamos para aula. Ó, apostila 3, tá? Só vou te localizar. Página 29. E bom dia. Vamos lá, pessoal. Vamos na apostila 7, então. Página 29. Vou apresentar para vocês. Pessoal, nós vimos nas aulas passadas, então, né? Os princípios da ótica, os fenômenos da ótica. Ontem a gente fez exercício. Tínhamos visto o comportamento dos raios de luz, a reflexão, né, no espelho plano e a imagem formada, né, pelo espelho plano, associação de espelhos planos, rotação e translação. Então hoje a gente vai trabalhar espelhos curvos. A gente vai trabalhar com o famoso espelho esférico, tá bom? Vamos trabalhar com o famoso espelho esférico. Bom dia, Vinícius. Os espelhos esféricos, pessoal, eles também são sistemas refletores, tá? Assim como o espelho plano, tá bom? Só que o espelho plano, ele, por ser plano, ele oferece só um tipo de reflexão para o raio de luz, de forma a formar uma única imagem sempre, tá? Quando o espelho for curvo ou esférico, ele vai formar outras imagens, tá bom? Esse que está aqui na figura, por exemplo, o esférico convexo,
ele forma sempre a mesma imagem. Se for o côncavo, que é um espelho que ele reflete a parte de dentro, ele vai formar outras imagens, tá bom? Mas inicialmente, então, aqui para a gente, nós vamos atrás da formação de imagem. Primeira coisa, ó, se é espelho, é um sistema óptico refletor, tá? E se ele é esférico, é porque ele tem o aspecto de uma calota, tá? De uma esfera, tá bom? Pessoal, os espelhos, eles podem ser côncavos, os esféricos, tá? Então, o espelho esférico, genericamente, ele é um dispositivo que é um sistema óptico refletor, tá bom? E nós temos dois tipos de espelhos esféricos, tá? Nós temos quando ele reflete luz na parte de dentro, como se fosse uma concha, tá? Se você pegar a sua mão aqui e fechar, a parte de dentro parece uma concha. Olha lá, ó. Ele está seccionando uma parte dessa esfera, tá vendo? Ó? E aqui, ó, forma uma cuia, né? Ó, forma uma parte de dentro. Essa parte de dentro aqui que reflete é chamada de superfície côncava, tá? E a parte de fora, que é lá aquela representação do início do capítulo, é a parte convexa, tá bom? Côncavo e convexo. Então, olha lá, a definição bonitinha, né, pessoal? Um espelho esférico é definido como uma calota esférica polida, tá? Se é espelho, ele permite a reflexão regular da luz. Ok? E eles são divididos em dois tipos, galera. Olha lá. Eles podem ser côncavos ou convexos, tá? É uma regrinha. Então vamos grifando aí, por favor, tá? Pessoal, no espelho côncavo, como eu comentei aqui, né? A superfície interna é que vai refletir luz, tá? No espelho côncavo, a superfície interna da calota é espelhada. Bom dia, Rayane. E galera, então é assim, no espelho côncavo, a superfície interna da calota é espelhada, tá bom? Já o convexo, o pessoal, tem um errinho aqui, tá? Ó. Um exemplo de espelho, ó, tem um errinho no material de vocês aí, dá uma corrigida, tá? Ó, aqui não é, como é que fala? Aqui não é convexo não, pelo amor de Deus, tá? Ó, troca aí, tá? Não é convexo aqui, tá? Aqui, ó, um exemplo de espelho côncavo, trocado aí, tá bom? O material tem algum errinho. Um exemplo de espelho côncavo. Troca aí, por favor. Não pode ser convexo, não, tá?
Um exemplo de espelho côncavo é o usado por dentistas. Por que eu estou pedindo para vocês corrigirem, pessoal? Porque o espelho côncavo, só ele fornece imagens ampliadas, tá? Imagens ampliadas. O espelho côncavo ampliadas. Quando a gente vai em loja de oftalmo, quando a gente vai em ótica, em oculista, né? Nessas óticas de óculos, eles têm um espelho ali que aumenta o seu rosto, nas lojas de maquiagens também, tá? Isso aí são espelhos côncavos, tá bom? Então, o espelho côncavo, ele aumenta a imagem, ele amplia, tá? E a parte refletora é a parte de dentro, e aqui que é importante também, lindos e belos, ó. Quando você for representar um espelho côncavo, olha lá, ó, tem essa pestaninha aqui, tá? Então, então aqui, ó, tem essa pestaninha. Toda vez que for um espelho côncavo, você tem essa pestaninha aqui, ó, tá? Olha lá, ó, essa pestaninha pro lado de fora quer dizer que a parte de dentro que tá refletindo, tá bom? E aqui dá pra gente ver claramente, né, ó, que a moça aqui tá ampliando, né? Ela usa aquele espelhinho para ampliar o dente, tá bom? Então, os espelhos convexos refletem luz, tá? E eles são capazes de ampliar as imagens. A calota, ele reflete a luz na parte de dentro da calota, e a representação é essa que está no quadrinho vermelho. Joia? Então, vamos lá. O espelho côncavo, pessoal, o espelho convexo, pessoal, ele era muito comum antes das câmeras, tá? Porque, apesar dele diminuir a imagem, ele aumenta o campo de visão. Ele aumenta o campo visual, tá? Hoje em dia tudo é trocado por câmera, né? Todo esquema de segurança é trocado por câmera, mas alguns lugares, alguns locais ainda possuem esse espelho aqui, ó. Olha lá, pode ver, diminui a imagem, mas aumenta o campo visual, tá bom? No supermercado é assim. Por exemplo, ó, você tá lá, você tá passando a sua compra, ó, aqui tá a moça do caixa, né? Ó, aqui tá a moça do caixa, você passa com o seu carrinho aqui, ó. A moça do caixa aqui, ela tem um espelho desse aqui, ó. O que acontece? Ó, ela consegue, através desse espelho aqui, ó, no caixa, ela consegue ver o que tem dentro do seu carrinho, sem levantar, né? Senão fica aquela coisa chata. Às vezes as pessoas vão com crianças no mercado e as crianças sentam em cima de um brinquedo, de uma pilha, né, que é caro, e aí a moça acaba não vendo passar, tá? Mas ela vê sim, por quê? De onde ela tá aqui, pode reparar. Tem um espelhinho côncavo, um convexo desse bem colado no outro caixa. Ela consegue enxergar ali bonitinho, tá bom? É uma forma de vigiar, né, sem ser chato, né? Porque às vezes eu que tenho filho pequeno, agora não são tão pequenos, né? Mas às vezes você está com um filho de 2, 3 anos no mercado, é normal ele pegar um doce, um brinquedo e colocar debaixo do corpo dentro do carrinho, tá? Aí a moça do caixa vê. Então, o espelho convexo, pessoal, ele, ele diminui a imagem, porém, ele aumenta o campo de visão, tá? Ele aumenta o campo visual. Ó, repara que agora ela está sendo refletida a parte de fora da calota, tá vendo? Olha lá, a parte de fora, o enfeite de Natal, tá? Olha lá, ó. E ele, quando ele é representado da mesma forma, ó, a parte de fora, olha lá, ó, pestaninha para dentro, ó, a parte de fora que reflete luz. Olha lá, ó, vou até diminuir a imagem, ó. Olha lá. O côncavo é a parte de dentro.
O convexo é a parte de fora. Bom, não confundam. Então, o convexo, ele sempre vai dar uma imagem menor, porém, vai aumentar o campo visual. Então, pessoal, basicamente são esses dois tipos de espelhos, tá? Eles refletem luz, os dois refletem luz, tá? O côncavo, a gente vai perceber que ele vai formar mais imagens, tá? E o convexo, ele forma sempre uma única imagem, ok? O convexo, ele vai formar sempre uma única imagem. E aí, pessoal, como é um sistema refletor, nós temos todos um, nós temos todos um, nós temos todo um sistema óptico aqui, tá? Então, um sistema óptico refletor de espelho esférico, ele vai trazer um monte de elemento, tá? Está representado nessa figura aí da página 31. Ó. Então, genericamente, os espelhos esféricos, eles são compostos dessa forma, tá? Um sistema óptico refletor de espelho esférico, por isso que ele fala elementos, ó, ele é composto desses elementos aqui, pessoal. Ok? Então, vamos lá, vamos aos elementos. Vou fazer de azul mais forte aqui, ó. Esse aqui não apareceu, tá, pessoal? Essa linha aqui, ó. Essa linha aqui não apareceu, o nome. Mas isso aqui é chamado de eixo principal. Ah, tá, apareceu aqui sim. Essa linha aqui, pessoal, reta aqui, ó, ela é chamada de eixo principal, tá? Ou eixo óptico. Nossa, que feio. Que nublado aqui. Então, vamos lá. Essa linha principal é chamada de eixo óptico, tá? Ou eixo principal, tá? Aqui, ó. Isso aqui. Aqui eu vou apagar a letra. Pera aí, pessoal. Tá. Então, esse eixo aqui, ó, é chamado de eixo principal ou eixo óptico, tá? Lembra que é uma esfera, pessoal? Lembra que é uma esferinha? Então, aqui é o seguinte, ó. No encontro do vértice com o eixo principal, no encontro do espelho, no, no encontro do espelho com o eixo principal, encontra-se o vértice. É ele aqui, ó. O vértice é o encontro do espelho com o eixo principal. Tá bem aqui, ó. Tá? Aí, galera, como isso aqui representa... lembra que é uma calota, ó? Vamos supor, ó. Se você continuar aqui, ó... Se você continuar e fazer o círculo,
bem faz de conta aqui, ó. Se você continuar aqui o círculo, nossa, ficou feio, hein? Se você continuar o círculo aqui, você vai ter que o centro de curvatura, pessoal, é como se fosse a ponta seca do compasso, tá? Aqui acho que não sei se vai dar certo. Ó. Ah, mais ou menos, olha lá. Tá vendo? O centro de curvatura é como se fosse a ponta seca do compasso. Vamos ver se a gente consegue fazer ele maiorzinho. Olha lá, ó. É como se fosse a ponta seca do compasso. Ó, quase deu, ó. Tá vendo? Lembra que isso aqui é uma calota, ó? O centro de curvatura é como se você colocasse a ponta seca do compasso aqui e girasse para ter a calota, tá bom? Por isso que ele fala que centro de curvatura é o centro da esfera que originou a calota, é a ponta seca do compasso, tá? Gente, no meio do caminho está um negócio que é um dos mais importantes, que é a distância focal, tá bom? A distância focal, ela corresponde à metade, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho vértice, eixo principal, centro de curvatura, que é a ponta seca do compasso, e por onde todos os raios de luz vão passar, que é pelo foco, tá? Então, deixa eu voltar de novo naquela figura, tá? Então, olha lá. Se eu faço isso aqui, pessoal, vamos supor que aqui é a ponta seca do compasso, tá vendo? Vamos supor que aqui é a ponta seca do compasso. Então, vamos lá. O que que eu tenho, ó? Lá na aula de matemática, ó. Olha lá, ó. Do centro até a periferia, do centro até a periferia, do centro até a periferia. Lembra o nome disso ou não? Lá na matemática? Raio, pessoal. Então, centro de curvatura sempre corresponde ao raio que originou o espelho. Raio, tá vendo? Ó? Do centro de curvatura até na extremidade da esfera, raio. No centro de curvatura até o centro da esfera, raio. Raio de curvatura, tá bom? O foco, lindos e belos, vai ser exatamente a metade desse raio, tá? Então, é uma definição. O foco tá marcado até aqui embaixo, ó. Ele é metade do raio de curvatura. É uma regrinha, tá? O raio sempre vai ser metade, o foco sempre vai ser metade do raio de curvatura, ok? Então, eu explanei só essa esfera aqui para vocês verem que o centro de curvatura até o espelho é o raio, tá? Ó, do centro até o espelho é o raio, tá bom? E com os seus elementos principais. Então, olha lá. Os elementos do espelho esférico, pessoal, tá? Dá uma grifadinha em tudo isso daqui, ó, porque a gente vai usar bastante, ó. Olha lá. A distância focal, metade do raio, tá? E os elementos, centro de curvatura, eixo principal, foco, vértice, o raio de curvatura, tá? E, lógico, aí a distância focal, que é o foco. Isso aí são os elementos de um sistema óptico refletor. Lembrando que o espelho é um sistema óptico refletor.
Ok. Pessoal, a natureza da imagem, ela muda de espelho para espelho, tá? Toda vez que a gente falar, pessoal, olha lá, de natureza, o espelho convexo, ele sempre vai ter, por formar imagens, ele sempre vai ter um foco virtual, tá bom? Olha lá, ó. O espelho esférico convexo sempre vai ter um foco virtual, tá? É uma regra. E o espelho côncavo, foco real. Tem só um caso só que o espelho esférico tem foco virtual, tá bom? Mas a gente vai ver com calma, tá? Que tem sempre foco virtual é o espelho convexo, tá bom? Esse foco virtual porque o espelho convexo sempre forma a mesma imagem, ok? Apesar de aumentar o campo visual, ele diminui a formação da imagem. Joia? Bom, galera, é o seguinte, quando nós nos deparamos na frente do espelho, qualquer que seja a sua natureza, o que que a gente vê? A gente vê a própria imagem, tá? Então, esse próximo tópico aqui, ele fala da construção de imagens nos espelhos esféricos. Por que que nós, por que que eu falei que esse quadro aqui é importante, ó? Por que que eu falei que esse quadrinho aqui é importante? Porque nós vamos usar elementos dele, para formar a imagem, tá? Olha lá, nós vamos usar o centro de curvatura, nós vamos usar o foco e nós vamos usar o vértice, tá? Para formar imagem. Olha lá, construção de imagem nos espelhos esféricos. Aí, galera, tem uma regrinha muito importante, tá? Quando o raio de luz, quando o raio de luz passa, quando ele chega no espelho, ele pode chegar de qualquer forma, tá? Só que ele não é refletido para qualquer lugar. Nós temos uma regrinha básica, tá? Olha lá, vou até deixar grandão aqui, ó. Primeiro raio é assim, galera. Repara aqui, ó. Todo raio de luz que chega paralelo ao eixo principal, tá vendo, ó? Ó, o eixo principal é esse aqui, ó. Hum. Todo raio de luz que chega paralelo ao eixo principal, ele passa obrigatoriamente pelo foco, tá? Olha lá, ó, fica vendo, ó. Paralelo. Lembra que o espelho reflete? Olha lá, paralelo. Chegou aqui, lembra que o espelho é refletor? Ele vai refletir. Em qualquer direção? Não, pessoal. Essa aqui é a regra, tá? Toda vez que ele incide paralelo ao eixo principal, ele só pode passar para um lugar, para o foco. Olha lá, ó. Paralelo passa pelo foco. Então, o primeiro raio de luz, tá? Se o raio de luz incidir no espelho paralelo ao eixo principal, ele vai refletir pelo foco. Olha lá. Paralelo passa pelo foco. Tá? Ah, professor, mas e o espelho convexo que é virtual? Mesma coisa, gente.
Olha lá, vou fazer de amarelo. Ó. Tá vendo aqui, ó? Ele chegou paralelo ao eixo principal, tá vendo, ó? Ele não pode desviar para qualquer lugar. Ele vai desviar, olha lá, na direção do foco, ó, olha lá, paralelo pelo foco. E aqui eu vou trabalhar com o prolongamento dele, tá? Paralelo, desvia-se na direção do foco, tá? Então, é a primeira regrinha. Todo raio de luz que chega paralelo, tá? Todo raio de luz que chega paralelo passa pelo foco. Todo raio de luz que chega paralelo ao eixo principal reflete-se na direção do foco. É o famoso paralelo pelo foco. Pessoal, lembra que a luz é reversível? Lembra? Nós temos o princípio da independência, o princípio da reversibilidade, que foi a resposta do nosso exercício ontem, né, do primeiro exercício da nossa ficha. A luz é reversível, pessoal. Se ele entra paralelo e passa pelo foco, se ele entrar pelo foco, ele vai sair paralelo, que é isso que a segunda propriedade fala. Olha lá, ó. Todo raio de luz que impacta, lá, todo raio de luz que passa pelo foco, olha lá, raio de luz incide pelo foco, reflete paralelo, porque a luz é reversível, lembra? Paralelo passa pelo foco. E se ele chega pelo foco? Ele sai paralelo, tá? Tem material que trabalha isso aqui sendo um raio só, tá? Porque a luz é reversível, olha lá. Paralelo pelo foco, ó, setinha, ó, chegando paralelo e saindo pelo foco. Lindos e belos, como a luz é reversível, ele chega pelo foco, ó, a setinha chegando. Ele chega pelo foco e sai paralelo, tá bom? Da mesma forma aqui, ó, o espelho convexo, ó. Da mesma forma o convexo, ó. Ele chega na direção do foco, ó. Olha lá. E aí é refletido paralelamente, tá? Paralelo passa pelo foco. E se chega pelo foco, sai paralelo, ok? Ou seja, lá do meu sistema óptico refletor, eu já usei quem? Eu já usei o foco, tá? Paralelo, ó, olha lá. Paralelo passa pelo foco. E se chegou pelo foco, sai paralelo. Olha lá. Beleza? Então, usando do sistema óptico, já usamos o foco. Vamos ver quem a gente vai usar agora? A terceira propriedade fala do vértice. Pessoal, o vértice o vértice, pessoal, ele é como se fosse um pedacinho de espelho plano, tá? Por quê? Porque o espelho plano reflete regularmente a luz, tá? Então, o terceiro é assim, pessoal. Se o raio de luz chega formando um ângulo alfa com o eixo principal, ele vai ser refletido formando um ângulo alfa também, tá bom? Ó, o vértice, então, aqui no vértice, é como se eu tivesse um pedacinho de espelho plano, porque o espelho plano reflete regularmente a luz, na mesma forma no convexo, tá? Então, o, o vértice do espelho, o vértice do espelho esférico é como se fosse um pedacinho de espelho plano,
porque ele reflete regularmente a luz. Olha lá, ó. Todo raio que incide sobre o vértice reflete-se simetricamente, ou seja, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Olha lá, com o ângulo de reflexão igual ao de incidência. Como que a gente fala isso aqui? Entrou com ângulo alfa, sai com ângulo alfa. Olha lá, ó. Entrou formando um ângulo alfa, sai formando um ângulo alfa. Olha lá, ó. Entrou formando o ângulo alfa, sai formando o ângulo alfa. Tá vendo? Ó? É uma propriedade. Mesma coisa aqui, ó. Entrou formando um ângulo alfa com o eixo principal, reflete formando um ângulo alfa, tá? E aí, o que nós já fizemos aqui? A gente já usou aqui mais um elemento do eixo, mais um elemento do sistema óptico, ó. Nós usamos agora o vértice. Olha lá, ó. Entrou, já tem aqui, ó, o material de vocês já trouxe o vermelho, olha lá, ó. Entrou formando o ângulo alfa, reflete com o mesmo ângulo, alfa. Entrou formando o ângulo alfa, aí, pessoal, o mais fácil deles é a quarta propriedade, tá? Olha lá. Toda vez que o raio chegar sobre o centro de curvatura, ele reflete-se sobre si mesmo, ou seja, entra pelo centro, sai pelo centro. Olha lá que legal. Todo raio de luz que incide na direção do centro de curvatura reflete-se sobre si mesmo, ou seja, entrou pelo centro, o que reflete-se sobre si mesmo? Olha lá, ó. Entrou pelo centro, sai pelo centro, tá bom? Esse é facinho. Entrou pelo C, sai pelo C. C de centro de curvatura, tá bom? E aí, nós já usamos o nosso terceiro elemento. Ou seja, olha lá, entrou pelo centro. O que reflete-se sobre si mesmo, pessoal? Olha lá, entrou pelo centro, sai pelo centro, tá? Então, aqui, nessa primeira aula, a gente, então, trabalhou os raios notáveis, tá? Se eu juntar esses raios notáveis, eu vou conseguir formar uma imagem, tá bom? Então, agora eu vou fazer aquele nosso intervalinho lá, que tem na aula, e 8 horas eu volto, mas eu não vou mandar link não, tá? Eu vou, eu vou continuar aqui nessa sala mesmo, tá bom? Então, 8 horas a gente volta. Então, até já já. Então, vamos banheiro e tomar água.